Recebam neste momento o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, para darmos início à coletiva de imprensa. Pessoal, boa tarde. Tivemos uma reunião agora na Anatel sobre as implementações do 5G e a gente veio aqui dividir com vocês, né, as perspectivas dos próximos dias e esclarecer alguns pontos que são importantes, que tem chegado muita demanda para mim. Eu acho que essa é a melhor forma de falar para todos de uma vez só. Primeiro que o edital do 5G previa, que é um edital não arrecadatório, de que serão em torno de 42 bilhões serão investidos em várias obrigações que foram colocadas. E a primeira delas é o 5G em todas as capitais para 2022. O primeiro foi Brasília, e a Anatel hoje de manhã acabou de liberar, a partir de sexta-feira, João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Todas as outras capitais terão que começar a funcionar até o dia 29 de setembro. O que é bom deixar claro? Brasília começou no dia 6. Então, eles têm até o dia 29 de setembro para otimizar toda a faixa, para terminar todas as obrigações. E, a partir do dia 29 de setembro, é quando a Anatel vai fazer a sua aferição. Vou passar aqui para o presidente Baigorre para ele explicar essas questões, porque as pessoas achavam que no primeiro dia já estava tudo funcionando e que a Anatel já precisava agir. Então, passando aí, Baigorre, para você, presidente. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela oportunidade para fazer esse esclarecimento e alinhar expectativas com toda a sociedade. Bom, conforme o ministro detalhou, o edital prevê um prazo para que a Anatel faça a limpeza da faixa que hoje está sendo utilizada pelo sistema parabólicas para que o 5G seja implantado. O anúncio que foi feito hoje de manhã foi justamente no sentido de dizer que a faixa nessas três capitais, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa, a faixa está liberada. Entretanto, o lançamento comercial nessas capitais é uma decisão das operadoras que precisam fazer isso até o dia 29 de setembro. Então, o lançamento comercial das faixas do 5G é uma decisão empresarial e isso decorre do fato de que, uma vez lançado comercialmente o serviço, a empresa se submete a todas as regras previstas na nossa regulamentação sobre a prestação de serviço, relação com o consumidor, canais de atendimento e qualidade do serviço. Então, nesse momento, a Anatel ainda não está digamos assim, apurando a qualidade da prestação do 5G, uma vez que não se chegou ainda no prazo limite para o lançamento comercial, e nós entendemos que está no que se poderia entender como uma fase de testes. A partir do dia 29 de setembro, a prestação do serviço precisa ser feita nos termos regulamentares. E nós vamos a campo justamente para medir a prestação do serviço, medir os indicadores de qualidade e tomar as medidas que forem necessárias para garantir que todas as regras de prestação do serviço sejam observadas pelas operadoras. Esse comunicado é importante porque muitas vezes a população em geral acaba confundindo a liberação da faixa, que é feita pela Anatel, pelo GAISP, coordenado pelo conselheiro Moisés, com o lançamento comercial do 5G. Então são coisas diferentes que não precisam acontecer simultaneamente. Então, por exemplo, a Anatel não tem controle sobre quando vai ser feito o lançamento comercial em Belo Horizonte, em João Pessoa ou em Porto Alegre. Essa é uma decisão que decorre das empresas. A partir de amanhã, a faixa já está lá liberada para o lançamento comercial, mas o lançamento comercial pode ser feito até dia 29 de setembro. E uma vez que o lançamento comercial seja feito, as empresas precisam garantir que tudo esteja funcionando nos termos da nossa regulamentação, que envolve questões de qualidade, canais de atendimento, relação com o consumidor, comunicação, transparência nos planos de serviço. Então, isso é uma coisa importante, porque isso pode gerar alguma confusão em relação a liberação da faixa e a prestação comercial do serviço, que são coisas completamente distintas nos termos do nosso edital. Obrigado, ministro.
Obrigado, presidente. Outra coisa importante que a gente colocou no edital, que é o número de antenas mínimas que tem que ser investidos pelas operadoras por ano. Por exemplo, Brasília vai chegar em torno de 50% de cobertura esse ano. Por algumas operadoras, vai ficar entre 40% e 50%. E se fosse seguir a risca, isso era em torno de 15%, 16%. Então, o restante vem o ano que vem, né, vai indo de acordo com os investimentos de cada uma. Mas tem um valor mínimo, né, para ser investido. Então, também vale salientar que talvez Brasília, a pessoa mora nas asas, pode ter cobertura e pode ser que em outra região ainda não tenha. Mas isso a gente vai deixar claro depois do dia 29, quais foram as áreas que estão totalmente atendidas e quais não estão ainda. Outro ponto importante é a questão dos aparelhos. Por exemplo, a gente optou pelo 5G standalone, que é o 5G que é muito mais veloz do que o 4G, como o 5G non standalone, mas que ele tem uma latência baixa para funcionar a internet das coisas. Isso, para o não standalone, né, non standalone, todos os aparelhos que já funcionam 5G estão aptos. Para o standalone, por exemplo, os aparelhos iPhone da Apple precisa baixar uma atualização da própria Apple. Eu e o presidente Baigorre estamos indo na terça-feira, na própria Apple, lá em Palo Alto, pedir para eles que eles agilizem essa atualização para que a gente possa já ter o 5G funcionando standalone na Apple. Dos outros aparelhos, por exemplo, a Samsung, a maioria dos aparelhos já funciona com o standalone. Outros talvez tenham que trocar o chip para ter o 5G standalone, mas o non standalone ninguém vai precisar trocar chip. Então tudo isso vai ser comunicado pela Anatel, ser comunicado pelo Ministério das Comunicações e estamos trabalhando para que a gente possa ter o mais rápido possível, com o deadline máximo, como o presidente falou, no dia 29 de setembro, todas as capitais funcionando com todas as redes otimizadas. Se isso não ocorrer, caberão aí, né, estarão aptas a receberem multas e sanções importantes do órgão regulador. Ministro, só para aproveitar que exatamente esses são os pontos colocados, e esse vai ser o trabalho da Anatel daqui para frente, acompanhar a implantação e garantir que as condições regulamentares sejam cumpridas e tomar as medidas de sanção caso a prestação do serviço não observe as condições regulamentares. Esse é um trabalho que nós vamos fazer com bastante dedicação e critério, justamente em razão de toda a expectativa e de toda que há em relação ao 5G. A informação que o senhor colocou, ministro, é exatamente essa. Hoje, em Brasília, pelos termos do edital, seria uma cobertura de aproximadamente 15%, mas com o que já foi implantado e está nessa fase de teste, estamos chegando a quase 50% de cobertura, o que mostra o ímpeto das operadoras em ativar o 5G o mais rápido possível. Entretanto, o nosso papel é garantir que esse ímpeto em lançar o 5G seja feito em termos que garantam a qualidade da prestação de serviço e os direitos do consumidor. Nós, da Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, não deixaremos que as empresas lancem um serviço de 5G que não observe os padrões de qualidade, não observem os direitos e as garantias do consumidor brasileiro. Vou aqui ter o papel da imprensa com o presidente. O presidente explica essa questão, por exemplo, na Câmara dos Deputados, aqui no Palácio do Planalto, porque eles têm que fazer a implementação de antenas indoor, né, da rede indoor. Obrigado, ministro. Essa é uma questão um pouco de engenharia, mas o que acontece? As faixas de frequência, elas têm uma capacidade de entrar em ambientes, digamos assim, atravessando as paredes. As faixas de radiofrequência, elas atravessam as paredes para garantir que a gente tenha um serviço. Diferentes faixas de radiofrequência têm diferentes capacidades de entrar em ambientes e de atravessar as paredes, ou chegar numa garagem, coisas desse tipo. Então, faixas baixas, como a faixa da televisão aberta, elas penetram facilmente em todos os ambientes, porque elas são faixas baixas do espectro, na faixa de 600 MHz. Quando a faixa do 5G é uma faixa alta, faixa de 3,5 GHz, uma das mais altas utilizadas hoje no Brasil. Então, em locais fechados,
ambientes fechados, subsolos, o 5G ele não vai funcionar porque o sinal não entra. Em ambientes fechados, como a Câmara dos Deputados e aqui o Palácio do Planalto, principalmente nos subsolos, vai ser necessário, as empresas fazem isso tradicionalmente, a implantação de redes indoor. Que é muito que acontece no metrô também. Antigamente você ia no metrô e ficava sem sinal. E aí depois as empresas, paulatinamente, vieram implementando essas redes indoor. E um caso aqui de Brasília, que não tem muito metrô, mas aqui no Buraco do Tatu, era um ponto que sempre caía a ligação. Até que as empresas implantaram lá dentro, até muita gente freia achando que aquilo é um pardal, mas não é um pardal, aquilo é uma antena que está jogando o sinal para dentro do Buraco do Tatu. Então, é só importante isso, porque depende muito de onde a pessoa está experimentando o 5G. Como ela é uma faixa muito alta, se você entrar num elevador, ou no terceiro subsolo, ou dentro de uma caixa de concreto, provavelmente não vai funcionar, porque o sinal não chega lá dentro, porque é uma faixa bastante elevada e ela tem essas características. E isso não é uma questão que decorre da vontade da Anatel, da vontade das operadoras ou da vontade do Ministério. Essa é uma questão, uma lei da física, e aí é basicamente a vontade da natureza. Eu fiz essa pergunta para o presidente, porque isso é importante, porque daqui a pouco eles vão instalar outdoor, né, e fora, todas as antenas aqui na esplanada dos ministérios. Mas o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, que tem um fluxo muito grande, né, de pessoas utilizando um aparelho, celular, eles vão ter que instalar redes aqui dentro. Então aqui, já, por exemplo, já estão instalando. A Vivo e a Claro já estão fazendo aqui as suas instalações, estão previstas aí para o dia 1º. A TIM, que vai ficar um pouco depois, que eles já vão instalar o standalone. Então, isso a gente vai comunicando à imprensa, que é importante que vocês fiquem sabendo, porque muita gente, aqui na Asa Sul está pegando, mas não está pegando em tal canto. Pessoal, eles estão ainda instalando, otimizando as redes. Então, isso vai ocorrer agora e até o dia 29 de setembro teremos tudo. Então, era isso. Se tiver mais alguma dúvida aí, a gente pode, eu ou o presidente aqui responde. Daremos início às perguntas. Convidamos Daniel Golino, do Globo. Boa tarde, presidente. Tente desviar um pouquinho do assunto. O senhor falou semana passada da possibilidade da suspensão da venda da Oi Móvel. Queria saber como é que está essa discussão dentro da agência, e se o ministro Fábio quiser comentar também. Obrigado, Daniel. Bom, nesse momento eu fiz esse comentário em razão da obtenção de uma decisão judicial por parte da Vivo, Claro e TIM para a suspensão da aplicação de remédios regulatórios que foram impostos quando da operação da venda da Oi Móvel. O nosso objetivo maior nesse momento é de reverter a decisão judicial para que o remédio que nós desenhamos para promover a concorrência seja plenamente implementado e que a concorrência seja efetiva. Então, caso a gente não consiga reverter essa decisão, estamos avaliando outras medidas que poderão ser tomadas e mencionei, do ponto de vista hipotético, a possibilidade de reversão da operação, mas é algo que, sendo bem franco com vocês, enfrentaremos um desafio para poder fazermos isso, caso isso seja necessário. Os desafios são basicamente de ordem prática e de ordem jurídica. De ordem jurídica porque a Anatel nunca determinou o desfazimento de uma operação societária, e nós teríamos que estudar para ver como isso é feito. Então, assim, tem um desafio até pela inovação. E do ponto de vista prático também, porque é algo que os consumidores, os clientes já foram transferidos de um operador para o outro, as transferências financeiras já foram realizadas, mas o que eu queria te deixar bem claro, Daniel, é que isso não é uma linha de ação que está sendo feita agora. Isso é uma situação, algo hipoteticamente que pode acontecer caso o nosso objetivo maior nesse momento, que é a reversão da decisão judicial, não seja alcançado. Hoje nós trabalhamos com a reversão da decisão judicial, na qual a Anatel já está em vias de apresentar seu recurso para o Poder Judiciário. Eu pessoalmente irei despachar com os juízes para reverter essa decisão. Estamos interagindo com o CAD para mostrar o caráter e a robustez da nossa decisão. E caso nada disso funcione, aí vamos avaliar outras medidas. Mas, nesse momento, nós não estamos, em nenhum sentido, em vias de executar, ou de determinar, ou de fazer a reversão da operação, porque existem várias etapas anteriores para que isso possa acontecer. Então, é um cenário hipotético, mas não é um cenário que a gente descarta nesse momento, mas também não é um cenário que nós estamos agora empenhados em concretizá-lo. Nós estamos empenhados em reverter a decisão judicial. A seguir, Natália Fruê, do SBT. Boa tarde, presidente, ministro. Eu queria que o senhor falasse, presidente, se
além das 3 capitais que começam a operação na sexta-feira, vocês anunciaram que São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia e Curitiba estão na fila, né? E esse calendário dessas outras capitais, já que até 29 de setembro. E, ministro e presidente, como é que está a discussão com os municípios de interior, por causa da legislação municipal que precisa ser alterada? Se vocês também acompanham esse processo ou se depende de cada município, porque daí fica restrito às capitais e não, se não tem, se tem previsão para avançar pelo interior também. Obrigada. Bom, sobre o cronograma, nós não temos um cronograma bem definido ainda sobre quais cidades, em que dia eles vão ser, digamos assim, liberados do espectro. Pelo edital, nós temos até o dia 29, até o final de agosto, para liberar em todas as cidades, em todas as capitais, desculpa ser mais preciso, em todas as capitais. Então, nós estamos perseguindo isso, liberar em todas as capitais. Qual capital vai ser, em que momento, nós não temos isso de forma precisa, porque depende do recebimento de equipamentos que estão sendo importados. Então, por que Brasília foi a primeira cidade? Porque era a que tinha menor demanda de equipamentos. Aqui a gente tem poucos sistemas profissionais de FSS para proteger e poucos usuários de TV parabólica. Então, assim, a gente praticamente não tem TV parabólica aqui em Brasília, usuário com TV parabólica. Então, o esforço que era necessário em termos de troca de equipamentos, de implantação de equipamentos, era muito pequeno. Então, assim, à medida que o GAISP, isso é um trabalho coordenado pelo GAISP, Conselheiro Moisés, à medida que os equipamentos vão sendo recebidos, vai se avaliando a forma de poder liberar o mais rápido possível as cidades. Então, mas a nossa meta, o nosso cronograma previsto no edital é liberar todas as capitais até o final de agosto. E aí as empresas têm que implantar o serviço até o final de setembro. Esses são os termos do edital. A gente está falando de capitais porque essas são as metas deste ano. Mas o edital traz metas até 2029. E, ao final do cronograma de metas estabelecidos no edital da Anatel, do 5G, construído junto com o Ministério das Comunicações, todas as cidades brasileiras, todos os 5.570 municípios brasileiros terão cobertura 5G no padrão mais elevado, que é o standalone que o ministro comentou aqui. Convidamos Rafael Bittencourt, do Valor Econômico. Olá, ministro. Olá, Baigorre. Eu queria voltar na questão do colega do Globo colocou sobre a reversão da compra da Oi, né? Mas eu queria trazer mais para a questão do ponto de vista concorrencial. Queria saber se foi o modelo do leilão foi colocado como um grande modelo, um grande padrão assim que está sendo como referência, e ele prevê que mais à frente outros competidores eles entram para concorrer com as grandes empresas que estão lançando agora, né? E são justamente os regionais que tendem a ser prejudicados com essa decisão das grandes empresas agora de barrar essa oferta de atacado, vamos dizer assim, né? Como é que vocês avaliam? Gera uma certa frustração o risco de não haver uma competição efetiva que era tão esperada, havendo o desfazimento da Oi e surgindo o leilão como uma grande oportunidade para esse mercado voltar a ser competitivo? Acho que essa resposta vai para o presidente Baigorre. Eu só vou começar aqui respondendo algo que é bem interessante, que a gente viajou e estudamos muito sobre isso. Dos 20 maiores países do G20, 17 países têm 3 operadoras ou menos. Então, apenas 3 países têm mais de 3 operadoras. Então, isso não é comum nos outros países. E nós, depois do leilão do 5G, vieram 6 novas operadoras que ajudaram a aumentar ainda mais a concorrência, são operadoras regionais. Então, isso foi bastante discutido antes, né, na questão política. A gente procurou entender como isso funcionava no restante do mundo. E aí depois eu quero passar aqui para a questão técnica da Anatel, mas que isso foi observado por nós também. Exatamente. Só na linha do que o ministro colocou, uma das principais diretrizes da política pública emanada pelo governo, construída pelo Ministério das Comunicações, foi justamente ter um leilão não arrecadatório, levando infraestrutura para todos os cidadãos brasileiros e trazendo concorrência, para que esses cidadãos brasileiros tenham um 5G com preços competitivos e com qualidade de alta excelência. Então, assim, por isso, Rafael, que essa decisão judicial frustra bastante a agência e coloca esse conflito, digamos assim, essa conflagração com essas empresas na nossa prioridade máxima em termos de pauta regulatória.
Conforme você colocou muito bem, que você já acompanha o setor há muito tempo, no edital foi feito o desenho do edital e permitiu a entrada de novos operadores regionais que vão começar a entrar no mercado celular. Eles não têm uma operação celular, eles vão entrar nesse mercado celular e, como toda empresa nova de um mercado, elas vão precisar de medidas para garantir que elas possam se estabelecer e ganharem musculatura para serem competidores efetivos. E, com vistas a isso, foram desenhados remédios regulatórios para que essas grandes operadoras que compraram a operação móvel da Oi, quais sejam Vivo, Claro e TIM, compartilhem as suas redes com esses operadores regionais, para que esses operadores regionais sejam competidores efetivos com as grandes operadoras. Então, essa foi a decisão da Anatel, foi estabelecido condições comerciais para o compartilhamento dessa rede, para que esses operadores regionais, enquanto não têm uma rede própria, possam usar, pagando, não de forma gratuita, mas de forma onerosa, as redes já existentes, e as empresas entraram na justiça e conseguiram suspender essa decisão. Foi uma grande frustração nossa, mas nós estamos plenamente convictos de que conseguiremos, até o final, ou o mais rápido possível, não vou colocar um prazo, porque depende da justiça, mas o mais rápido possível, derrubar essa decisão judicial ou reverter e ter efeitos práticos de promoção da competição no mercado. Então, sim, porque se mantida a situação como está hoje, sem garantia do acesso desses operadores regionais ao mercado, por meio do uso das redes já estabelecidas, perde o Brasil, perde o consumidor. Porque a gente vai ter menos concorrência no 5G, a gente vai ter menos concorrência no mercado de telecomunicações, e isso vai se refletir em maiores preços e menor qualidade para o nosso cidadão, e é isso que a Anatel vai enfrentar junto com o Ministério das Comunicações, e não vamos medir esforços, na verdade, não medir esforços é uma palavra ruim, mas a gente vai fazer o que estiver ao nosso alcance para poder reverter essa decisão e garantir que o consumidor tenha um ambiente concorrencial adequado, porque o Brasil é um país muito grande, com muito potencial e tem lugar para todo mundo nesse mercado. Então, assim, a gente não vai deixar que o mercado seja capturado por 3 grandes operadoras. Até 29 de agosto, todas as capitais já têm que ter o 5G funcionando. Agosto. Aí eles têm 30 dias, até o dia 29 de setembro, para lançar comercialmente. Então eles ficam em teste até 29 de setembro. Após 29 de setembro, aí a Anatel vai em campo para aferir o resultado. Se eles não estiverem cumprindo com todo o cronograma que foi elaborado pelo Ministério e pela Anatel, a Anatel vai poder fazer qualquer tipo de sanção. Então eles estão em tempo ainda, porque nós estamos em fase de teste e implementação. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa.